Me chamo Juliana, sou bibliotecária e pesquisadora aqui pelo JBI Brasil, e a intenção de hoje é compartilhar as principais funcionalidades dentro do PubMed. Então, para isso, vou iniciar a apresentação compartilhando uma tela. Então, aqui está, começando a falar sobre o PubMed. Deixa eu só alterar o formato de apresentação para que ela seja completa aqui. Pronto. Então, falando sobre o PubMed, né? Então, PubMed significa, na verdade, a Medline e outros recursos agregados na forma de acesso público. Daí a forma da denominação PubMed. Então, esse material, ela foi desenvolvida pela equipe da biblioteca, por mim e pela Ilka. E começando aqui a falar sobre o PubMed. O que é um PubMed? PubMed, ele é um portal que reúne uma série de recursos. O componente principal é a Medline, que é uma base de dados que ela contém dentro do portal mais de 30 milhões de referências. No caso, considerando toda a literatura. Então, o PubMed, ele é um portal de serviços e ela foi desenvolvida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos em parceria com o Centro Nacional de Informação e Biotecnologia, e tem mais um terceiro ator aí, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ela é um portal que contém desde a base de dados Medline, que é o principal componente, bem como outros recursos, como o Bookshelf, que é uma área onde nós temos livros. Sim, PubMed também contempla livros eletrônicos, atualmente mais de 500 títulos, e tem uma área chamada PMC, que é o terceiro componente mais relevante, que reúne, na verdade, é como se fosse uma editora, que há os registros de publicações nos Estados Unidos que receberam subvenção do Instituto Nacional de Saúde. Eles têm uma contrapartida de divulgar parte do seu trabalho através do PMC, que é o PubMed Central. E no PubMed Central também, de acordo com os critérios de publicações que trabalham com a política de acesso aberto, o Open Access, também podem estar disponibilizadas. Então, títulos de revistas que estão, por exemplo, no Cielo, uma grande parte delas está contemplada, na área de saúde, está contemplada dentro do PubMed. Então, antes de iniciar qualquer busca bibliográfica, existem dois pilares que são essenciais de conhecermos. O primeiro deles são os operadores de busca, que nada mais são do que expressões que fazem a conexão entre palavras, que pode ser termo simples ou uma expressão, e o uso de terminologia padronizada, que normalmente é adotada em bases de dados especializadas. Então, iniciando sobre aqui, operadores de busca, nada mais são do que palavras, né? São funcionalidades que relacionam palavras ou grupo de palavras no processo de elaboração da estratégia ou da equação de busca. Os operadores booleanos, eles são grafados em inglês, porque é uma terminologia que vem da tecnologia da informação e da comunicação. Então, aqui nós temos, por exemplo, o AND. Qual é a função do AND? É fazer a junção e recuperar registros somente que tenha simultaneamente os elementos conectados. Aqui, exemplo, por exemplo, salmonela e ovos. Então, essa salmonela, ela pode ser transmitida por ovos, né, por ovos. Então, neste caso, o que atenda aos dois critérios simultaneamente é representado por essa, na verdade, aqui, interseção. Então, isso significa que o resultado da busca sempre será reduzido em relação ao conjunto A e ao conjunto B. Já com relação ao operador de busca OR, que é o próximo,
Aqui está sendo exemplificado com os termos distance education e distance learning. Ambos os termos são termos de significado muito próximo, né? Então, o or, ela pode ser usado para essa situação. E lembrando que quando o termo for composto por mais do que duas ou mais palavras, elas devem estar grafadas iniciando com aspas duplas e finalizando com aspas duplas. Por quê? Porque dessa maneira, eu digo para o sistema que é exatamente aquela dada expressão na sequência apresentada. O próximo é o operador de busca NOT, que ela também tem uma funcionalidade de fazer um certo filtro e reduzir o resultado de busca. Exemplificado aqui no slide, nós temos mulheres grávidas e depois not diet. Observe que está com uma linha tracejada à esquerda, no formato de meia-lua, a área onde se recupera os registros. Então, lembre-se, sempre que tiver o not, nós teremos uma redução daquilo que é sucedido com o not. O que vem depois do not é o termo que será excluído. O próximo item a ser observado são os descritores. Então, aqui pode surgir a dúvida, qual a diferença entre descritor e palavra-chave? Será que tem diferença? A resposta, sim, existe uma diferença. Eu vou exemplificar com uma terminologia que não é da área de saúde. Quando a gente fala em, por exemplo, representar o significado de um conjunto de sequência de desenho, que tenha figura de desenho, tenha balões de diálogo e tenha uma história, que pode ser mais curta, pode ser mais longa, eu, como oriental, eu chamaria de mangá. Porém, existem outras formas para designar esse tipo de publicação. Então, alguns chamam de revistinha, outros chamam de quadradinhos, outros chamam de histórias em quadrinhos, outros chamam de comics, e assim por diante. Então, esse conjunto todo de variação seriam o quê? As palavras-chave, porque cada um denomina de uma forma de acordo com seu referencial cultural. A partir daqui, numa situação em que fosse necessário definir qual que é o termo que vai ser adotado como padrão, há uma negociação, há uma avaliação por parte de especialistas da área, mais os profissionais da informação, que são bibliotecários, e a partir de um consenso se chega a um termo que é elegido como termo padronizado, que no caso, nesse exemplo fictício, continuando o raciocínio, seria história em quadrinhos. Então, esse seria o termo padronizado, que seria correspondente, entre aspas, ao MESH. E os demais termos seriam os termos alternativos, que corresponde às palavras-chave. Então, com isso, o que eu quero esclarecer? Que palavras-chave são termos da linguagem natural que a gente utiliza para atribuir uma denominação para um fenômeno, para um objeto, para um contexto, e um desses termos, depois de consensuado, ele sai da linguagem natural, passa para o conjunto da linguagem documentária. E o MESH nada mais é do que o conjunto de vocabulário padronizado adotado pela base de dados Medline. E ela iniciou como uma terminologia na forma de fichamento, na época em que houve casos para documentar os casos na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que foi uma guerra bastante que envolveu uma população muito grande masculina, e houve casos de óbito, houve casos de morte por infecção, houve casos de amputação, e aí foi feito o quê? Registro, fichamento. E mediante esse fichamento, esse conjunto de registros é que serviu, na verdade, de matéria-prima inicial para iniciar o MESH, que é o Medical Subject Headings.
Agora passamos para o tópico: qual a metodologia para uma busca eficiente? Então, aqui, ela é estruturada de uma forma adaptada através de um fluxograma que eu vi no blog do pós-graduando e fiz a devida adaptação. Então, para que uma busca seja eficiente, existem alguns passos. Claro que não exclusivamente essas, mas didaticamente essas são as etapas principais, e a primeira envolve estabelecer a sua questão de pesquisa. A segunda, definir qual ou quais bases de dados, se multidisciplinar ou específica, é relevante você abranger a busca. Na sequência, verificar se existem, então, terminologia padronizada de acordo com as respectivas bases de dados. Na sequência, é importante identificar os assuntos, né, destacar quais são as palavras-chave significativas. E depois desse destaque, verificar consultando a terminologia, né, o conjunto da terminologia MESH, e verificar se esse termo existe ou não. E aí, na sequência, nós passamos para a própria base de dados dentro do PubMed. Então, a partir daqui, eu convido a todos para que abram uma página, de preferência no navegador Mozilla Firefox. Aí vocês podem me perguntar, por que Mozilla Firefox e não outro navegador? Porque às vezes acontece problema na seguinte etapa: depois de feito a busca, na hora do envio dos resultados, às vezes ocorre problemas. Em vez de o resultado completo, às vezes há uma perda de resultados enviado, seja por e-mail ou num formato compatível com gestores de revisão. Então, para minimizar esse risco, sugiro, se vocês estiverem disponível, tentar fazer o acesso através do Mozilla Firefox. Se não, tente acompanhar no navegador que você tenha disponível. Bem? Então, passamos aqui, página do PubMed, uma etapa importante. Eu convido a todos, então, o endereço eu vou compartilhar, para quem não esteja familiarizado, né? Pronto, aqui está o endereço. A partir desse endereço, eu convido a todos para que façam o cadastro de usuário. Por que é necessário o cadastro? Porque a partir do dia 28 de julho deste ano, se você não tiver uma conta no MyNCBI, você não consegue mais fazer envio de resultados. Está havendo um controle mais rigoroso em relação ao uso dos dados dentro do PubMed. Então, daí o convite para que vocês façam. Observem que, no caso, a minha conta está já logada. Observem que aparece o usuário aqui. Então, como é que vocês podem fazer o cadastro de usuário? Vocês podem entrar no PubMed para fazer o cadastro, ou, se vocês preferirem aguardar um pouquinho, observe aqui, eu vou fazer o logout propositadamente, tá? Como é que vocês precisam fazer? Clique na opção de login, aqui acima. O meu vai dar erro, por quê? Porque eu estou na conta do BBE, ela só aceita o acesso através da conta individual. Então, se você tiver uma conta corporativa, o sistema bloqueia, tá? Então, fica essa dica. Eu vou tentar fazer o acesso novamente, vamos ver se eu consigo. De manhã eu fiz teste e precisei fazer insistir com 3 etapas para conseguir autenticar. Vamos lá. Então, volto aqui. Para mim está dando erro também, professora. Está acontecendo isso com uma certa frequência. Você pode entrar para login com quem tiver conta do Gmail com o Google Account. Sim, tentar com o Gmail é mais fácil. Sim. No meu caso, minha conta corporativa da Universidade de São Paulo é o que eu utilizo para estar logada. Então, eu consegui fazer.
Então, usem a conta, quem é da Universidade de São Paulo, use a conta do Gmail da USP, tá? E-mail USP, que ela é considerado e-mail Gmail, tá bem? Convido a todos para que façam isso. Quem não tiver conta no Gmail, crie uma conta nesse meio tempo para poder fazer uso, senão algumas funcionalidades estarão bloqueadas, tá bem? A gente consegue também fazer login por ORCID, né? Desculpe, eu não ouvi direito. A gente também consegue fazer login pelo ORCID. Sim, é possível fazer a autenticação através do ORCID também, quem possui conta ativa no ORCID. Sim, esta é uma outra segunda opção que funciona. Tá bem? Muito bem lembrado, obrigada. Agora, estando aqui, nós vamos conhecer algumas funcionalidades dentro do PubMed. Então, conforme eu mencionei antes, ela tem atualmente mais de 39 milhões de citações, mas algumas funcionalidades são importantes de se conhecer. O primeiro deles é o Mesh. Então, nós temos 4 coluninhas, mais à direita aparece o símbolo do globo com um mouse, e aparece o Mesh Database. Então, esse é o conjunto de terminologia padronizada e a busca deve ser feita em inglês. Por exemplo, eu vou fazer didaticamente com um termo que a grafia em português e inglês é igual, tá? Que é uma doença chamada dengue. Então, se eu fizer a busca, tem o termo dengue? Então, eu clico, digito o termo, seleciono o Mesh, digito o termo e clico em Search. Ela recupera o assunto dengue. Clico sobre o assunto dengue. Agora estou no formato completo sobre a dengue. Então, tem o conceito, tem alguns recortes que nós chamamos de subheadings ou qualificadores, e eu vou fazer a busca primeiro só com o assunto dengue. Então, aqui tem o assunto, vou clicar em Add to Search Builder. Então, adicionei o termo dengue como assunto padronizado. Feito isso, eu clico em Search PubMed. Então, aqui, faço a busca. Então, enquanto termo padronizado, nós temos 17.937 resultados na data de hoje. Na data de hoje, se eu quiser customizar, à esquerda da tela tem algumas funcionalidades para estabelecer alguns filtros. Então, se eu quiser trabalhar apenas, por exemplo, verificar filtros adicionais, eu quero saber dengue somente em seres humanos, espécies. Eu posso clicar aqui só em seres humanos. Houve uma redução. Depois, além de humanos, eu gostaria de saber sobre a dengue. Vamos supor, faixa etária. Me interessa dengue apenas para adultos, não me interessa para crianças. Então, eu vou considerar adultos. A OMS tem uma definição para a faixa etária de adultos. Então, 19 anos ou mais. Então, seleciono e aplico. Então, eu vou fazendo filtros com isso e vou focando. Observe que agora de 16 mil, ela reduziu para 4.794. A partir daqui, ainda quero trabalhar com apenas registros do Medline. Por quê? Pode ser que tenha registros que não sejam Medline. Neste caso, serão todos. Por quê? Porque eu fiz a busca pelo termo padronizado Mesh. Quando eu uso o termo Mesh, obrigatoriamente os resultados recuperados são da base de dados Medline. Porém, se eu usar o mesmo termo, não como termo Mesh, mas como um termo livre, o resultado será diferente. É o que nós vamos ver na sequência. Então, eu vou começar novamente indo para a página inicial. PubMed. Agora, eu vou usar um recurso de busca que é avançado. Clica no Advanced. No Advanced, eu vou limpar primeiro por aqui. E observe que nós temos
em vez de all fields, são todos os campos possíveis dentro do PubMed. Só que eu quero que localize, seguindo a sequência aqui, o TW, Text Word. Aí vocês podem perguntar, mas o que será Text Word? Text Word significa que a busca está sendo livre, realizada seguindo os índices de título, resumo e palavra-chave do pesquisador. Então, vou colocar aqui mais tem, mesmo assunto. Adiciono, então eu seleciono Text Word, adiciono Add, clico e venho para a área do Query Box, área de busca. Aí, em vez de fazer a busca, eu peço para adicionar no histórico, porque aí fica mais rápido. Observe que agora só dengue tem 17 mil. Quando colocou como assunto termo livre, ela ampliou para 33.546, aliás. Tá? Então, se eu quiser fazer a busca, especialmente em estudos de revisão, sistemática, de escopo e integrativa, o ideal é que você utilize essa estratégia. Aí, aqui, clicando no Advanced, aparece formulário de busca avançada, aparece o histórico de busca, das buscas previamente feitas. A partir dessa busca, posso selecionar pelo histórico, por exemplo, a primeira, que é descritor, e a última, que é termo livre. E agora, aqui eu venho para onde? Eu venho para o uso do OR. Por quê? Porque eu quero fazer a busca o mais exaustivo possível. Certo? Então, uso OR. Opa, só que aqui... houve um pequeno probleminha aqui, deixa eu refazer aqui. Eu vou selecionar o primeiro, add, incluiu. O quarto daqui da equação de busca, add with OR. Então, padronizado, combinado com o termo livre. Add to history. Então, observe que, então, a busca livre, ela já incluiu o termo padronizado. Nem sempre isso ocorre, às vezes não ocorre, tá? Por isso a importância de fazer a junção das duas formas, tá? Agora, eu quero estudar o aspecto, isso foi geral, então, quando eu falei da dengue, desde aspecto sangue, aspecto epidemiologia, aspecto tratamento, tudo está incluído aqui. Agora, se eu quiser fazer um recorte, tá? Para aspectos da epidemiologia, como é que eu posso fazer? Uma forma de eu fazê-lo é usar aqui um outro recurso dentro do formulário avançado, que é o Mesh Subheadings, que nada mais é do que o quê? Um recorte que eu posso associar, normalmente doenças clínicas, elas têm um número maior desses recortes associado ao assunto, que é chamado qualificador. Então, aqui, é necessário grafar em inglês, eu coloco epidemiologia, adiciono e acrescento ao histórico. Como a epidemiologia em vários assuntos, ela tem um número muito grande, quase 3 milhões de registros, mas não se assustem, vamos com calma. Aqui na sequência eu vou fazer a combinação da estratégia 5, que é dengue, e com o aspecto da epidemiologia. Então, sempre usando o histórico, eu consigo fazer a combinação das buscas. E dessa maneira, clico aqui, Add to History, observem que o total de resultados agora foi para 9.768. Gostaria de ainda estabelecer aqueles filtros em relação à faixa etária e outros. Clico no número, no formulário avançado de busca, onde aparece o histórico, e navego na página inicial. Seleciono humanos novamente, e seleciono também a faixa etária, aqui, See All Ages, adultos. Peço para aplicar. Com isso, o total de resultados
reduziu para 3.094. Vocês conseguiram acompanhar a lógica do raciocínio na hora de construir a equação de busca? Até aqui vocês têm alguma curiosidade, pergunta? Não? Se eu posso repetir? Qual parte, Aline? Você pode colar a equação aqui no chat, por favor? Sim. Daí a gente está ouvindo você falar e a gente depois pode olhar com calma. Sim. A equação, aonde vocês devem clicar? Não é? Qual é a tendência? Deixa eu voltar aqui, só um instante. Qual que é a tendência? A tendência das pessoas é copiarem esta equação de busca. Isso tá incompleto. Não é aqui. Tá? Então, o correto é vir no formulário Advanced, aparece o resultado aqui, é aqui que vocês devem clicar. Então, o correto é ou essa equação de busca, ou a parte de cima. Então, a hora de documentar é aqui que vocês vão copiar, tá? No formulário de busca avançada, no histórico, não na etiqueta lá quando aparece o resultado. Especialmente para estudos de revisão é importante esse detalhe, tá bem? Seus slides serão disponibilizados? Eu já coloquei durante o encaminhamento do convite, né, confirmando o link onde está disponível o material de apoio. Então, vocês podem consultar esse material, tá bem? Professora, pois não. Será que a senhora poderia voltar naquela parte do início, de onde que a senhora colocou a palavra dengue, que foi para a busca dos artigos, que vieram muitos artigos, do comecinho mesmo? Aqui, o dengue? Isso. Qual que é a sua dúvida, Luciana, por favor? Como a senhora entrou no PubMed, né? E aí, isso. Quando deu a dengue, que era uma palavra que está cadastrada, né, como de escritor, como que daí a senhora foi para a busca dos artigos que tinham essa palavra? Tá, então eu vou voltar aqui. Então, eu clico no Mesh e aqui eu digito o termo de interesse, certo? Certo. Faço a busca, clico em Search. Certo. Localizou aqui, ela está mapeando os termos padronizados. Certo. Eu clico sobre o termo. Clicando sobre o termo, tem o formato completo do registro, referido ao termo. Aqui, eu clico aqui em Add to Search Builder. Tá. Essa parte aí que eu perdi. Tá? Tá. E aqui, se eu quiser, a forma como eu faço, didaticamente, eu fiz parte a parte. Mas, normalmente, como é que no mundo real, eu faço? Eu copio, já coloco o OR aqui, e já coloco dengue novamente. E já faço a edição aqui, colocando TW. Mas isso é depois de um certo tempo, você já tem traquejo, você pode ter a segurança de fazer isso. Por quê? Se você ainda não tem segurança, você corre o risco de esquecer uma parte do colchete e de ter problemas, tá? Depois que você ganha mais segurança, você pode fazer esse tipo de ação. Tudo bem? Tá. Desculpa. Aí a senhora clica aqui, então, no Add to Search. E depois Search PubMed. No Search PubMed, tá. Observe que ela já recuperou os 33.547, já direto. Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Professora, desculpa interromper rapidinho. Quando você digita o Dengue Mesh, então, ela vai buscar qualquer tipo de palavra que remeta aos descritores. Quando você digita dengue, TW, busca sempre no título, no resumo e palavra-chave, é isso? Se eu pesquisar a palavra dengue e não sinalizar qual índice, ela vai pesquisar em tudo. Inclusive, se alguém tiver o sobrenome dengue, ela vai recuperar também. Entendo. Tá? Então, no caso, para nós que fazemos revisão, e estamos fazendo revisão sistemática ou outro tipo de revisão, a gente sempre busca a palavra-chave no pesquisa básica em título, resumo, palavra-chave. A gente não pega em outros locais, né? Inclusive, para saber se aquele artigo vai ou não vai ser lido depois. Né? Olha, normalmente o parecerista vai entender que se você fizer a busca no título, resumo e na palavra-chave, se não tiver descritor, ou então mais agregando o descritor quando está previsto naquela fonte, né?
bibliográfica, está perfeita. Atendeu os critérios para formular a equação de busca para estudos de revisão, tá bom? Normalmente, se não está nesses 3 locais, professora... Sim, normalmente são. O artigo não merece ser lido, né? Se a pessoa fez um artigo e não colocou o que é importante no título, no resumo, na palavra-chave, precisa ser lido, né? Sim, há casos de pessoas que deixam livre, tá? Por que que eu não recomendo deixar livre all fields? Porque depois você vai ter o retrabalho de leitura para separar aquilo que vai incluir ou não. Vai ter mais trabalho, porque vai ter que recuperar mais registros. Por isso que eu recomendo usar o TW, tudo bem? Entendi, muito bom, obrigado, viu? Aprendi outra coisa que eu não sabia agora. Que bom. Professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. Embora seja uma plataforma... Um detalhe, uma questão de organização, eu vou pedir para que vocês levantem a mão na sequência para eu saber, para não acontecer, às vezes, uma sobreposição de vozes, tá bom? Augusta primeiro, depois Wilson, tá? Augusta, pode falar. Então, eu falava que, embora seja uma plataforma que dialogue em inglês, eu vi que, à medida que a professora movimentava, dava para fazer o filtro do idioma. Uhum. E que se a professora, por exemplo, colocar o idioma em português, esse número de resultados pode reduzir. A professora sugere também que se faça esse filtro, que eu acho que seria muito interessante também, né? Eu estou fazendo aqui, a título de exemplo, 287 resultados só em português. Qual é o problema? Se você vai fazer um estudo dentro da ciência sobre um fenômeno que não se restringe a Brasil, dengue, existem em outros locais, qual o problema? De você ter um viés de literatura recuperada. Então, você vai falar da realidade daquilo que foi escrito em português e talvez alguns países. E nisso, alguns outros países, estudos, acabam sendo não capturados. Isso se chama viés de publicação, que não é bem-vindo para estudos de revisão. Isso é uma fragilidade, não só uma fragilidade, isso é um viés que não deve acontecer, tá? Agora, para uma questão de facilidade de idioma, se você quiser restringir para algumas referências, para introdução e tal, pode até ser, dependendo do tipo de estudo. Para um estudo de TCC, dependendo, é aceitável, vamos dizer, mas particularmente estudo de revisão, isso é uma fragilidade que vai ser questionada na primeira fase, tá bom? Pode falar, Wilson. Boa tarde, professora. Boa tarde, pois não. Professora, eu quero saber se, na verdade, eu posso trazer os descritores criados no DEX. Se eu criar no DEX, posso usar aqui no Mesh e combina isso? Se for o termo correspondente do DEX, do inglês, em sua maior parte, sim. Mas ela não resolve 100%, porque existem determinados assuntos, especialmente com recorte qualitativo, que são expansões do DEX, só específico do DEX, mas que ela não está prevista no Mesh, ainda que o DEX tenha sido uma tradução e tenha como raiz a origem no Mesh. Mas, por exemplo, palavra acolhimento e outros termos, você tem no descritor DEX, mas você não tem no Mesh, tá? Então, se você fizer, aí tem que fazer algumas adaptações, dependendo do tema, é necessário fazer adaptação, tá bom, Wilson? Tá bem, professor. Bom, seguindo adiante, então, agora eu vou partir para alguns exemplos de pesquisa. Só um instante aqui, eu vou precisar fazer acesso a uma outra página. Vamos lá. Se eu for fazer pesquisa agora sobre um outro assunto, que fala sobre hesitação vacinal em relação, nós estamos atualmente em uma fase em que há questionamentos com relação à validade do uso de vacina, né? Tem surgido muito fake news nesse sentido. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa relacionado a questão da atraso na vacinação ou hesitação vacinal
é em relação a uma doença específica, que é o sarampo, né? Nós temos países na Europa, por exemplo, que não é obrigatório o uso da vacina do sarampo. E o Brasil está tendo casos de sarampo, principalmente por importação da doença através de pessoas que são turistas. Nós sabemos disso, eu soube desse tipo de informação através de uma pessoa que trabalha no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, tá? Então, essa é uma questão séria que a gente precisa estudar. Então, vamos pensar numa segunda hipótese, esse tipo de estudo. Então, nesse caso, eu vou ter que pesquisar sobre sarampo. Então, para pesquisar sobre sarampo, o que eu posso fazer? Eu não sou obrigada a saber qual que é o termo em inglês. Então, eu venho para cá no DEX, então, vivsalud.org, e venho aqui no DEX. Então, vou pesquisar, por exemplo, sarampo, qual que é o termo em inglês. Então, posso fazer a busca, clico aqui no índice, e ela me apresenta a versão em português, em espanhol e em inglês. Então, venho aqui, copio o termo em inglês. Então, esse é o termo que significa sarampo. Então, venho para cá, dentro do PubMed inicial, e venho no Mesh para verificar se tem o termo. E aqui tem o termo sarampo. Então, seleciono, lembra de colocar o formato completo, e no formato completo eu adiciono aqui. Como já sei que eu posso fazer uma edição, eu copio, ilumino e copio, uso o operador booleano OR, e dentro do colchete eu edito. E aqui eu coloco o TW, e aí às vezes acontece do quê? De ela perder um caractere que era a parte direita do colchete. Então, você tem que estar atento em relação a isso. É esse aspecto que eu falo, tá? Nada como acontecer aqui na prática, ilustrando, né? E fazemos a busca. Feito a busca, ela recuperou um X que foram 33.367 estudos. Ok. Agora, o segundo assunto, qual é? É sobre o aspecto da hesitação vacinal. Então, volto aqui no logo no canto superior mais à esquerda, volto para a página inicial e faço a busca. Vaccine is exi. Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Não, é vaccination, tem uma diferença aqui. Mas o sistema, ele é tão bom por trás em termos de variação de termos, que quando você coloca um termo próximo, ela direciona para o correto, né? Adiciona o termo, e observe que nesse caso, tem vários termos em tree. O que é termo em tree? São as possíveis variações. Lembra quando eu falei de história em quadrinhos e outras formas, que poderia ser gibi, poderia ser Marvel, poderia ser comics, mangá, seria mais ou menos o equivalente dessas outras variações. Então, eu copio e uso o OR, que são variantes, e colo aqui dentro. E peço para fazer a busca. Então, está combinado a busca, e aqui tem algumas questões de erros que o sistema percebeu, aí você clica sobre esta informação no i. Aí ela recupera o total de registros, que no caso foram 2.810 estudos. Quando eu quero combinar dois assuntos, como eu devo fazê-lo? E na opção do Advanced, para ir para o histórico da busca. A partir daqui, eu verifico pelo histórico quais as estratégias que eu devo fazer a combinação. No caso, vou falar aqui sobre a parte referente a sarampo, que é a estratégia 12, e adiciono, clico Add. E o próximo, relacionado com a questão da hesitação vacinal, que é o 14, e como no caso, quero que seja simultaneamente os dois assuntos, o operador booleano correto é o AND. Feito isso, clico aqui em Edit History, e recupera 92 estudos.
Digamos que esses estudos já satisfazem meu critério de pesquisa. E, como eu estou estudando, eu gostaria de receber alerta periódico em relação a possíveis atualizações sobre esses dois assuntos. Então, como eu devo fazer? Agora sim, entra a importância de você ser um usuário cadastrado. Quando você é cadastrado, você pode criar o alerta. Como? Clicando abaixo da equação de busca, Create Alert. Ao clicar, ela vai abrir uma janela pop-up, onde apresenta o nome. Aqui você pode editar. Então, aqui eu vou colocar aqui, teste PubMed, aqui, 9/9/2025. A estratégia de busca, você não altera. E lembrando, observe que há uma sinalização com asterisco em vermelho. Os campos que estão sinalizados dessa forma são obrigatórios, de preenchimento obrigatório. Aí pergunta, você gostaria de receber atualização? A resposta, sim. Aqui depois tem periodicidade, tem opção para diário, semanal ou mensal. Particularmente, como bibliotecário, eu gosto de receber semanalmente. Mas fica a seu critério, tem 3 opções. Dia da semana, a partir de segunda. Formato, tem várias opções de formato. O formato mais interessante, aí vocês podem perguntar qual a diferença entre os formatos. O summary, ela só apresenta a referência e algumas outras informações, metadados, mas ela não disponibiliza o resumo completo. Agora, tem a opção Abstract e Abstract TXT. A diferença, a primeira, eu vou mostrar aqui, depois eu mostro, é o formato que conserva os hiperlinks para texto completo, para outros estudos similares, que você pode fazer a busca também por um dos autores, tá? Então, tudo isso está hiperlinkado. Agora, se você utiliza a opção Abstract TXT, elimina todos esses hiperlinks, os macros que tem por trás, tá? Fica um arquivo mais leve, mas você perde alguns hiperlinks. Então, particularmente, acho este formato mais interessante. Seguida, com relação ao recebimento de itens pelo e-mail, pode ser apenas um item ou até 200 itens. O interessante é que você receba com um item. E aqui é uma opção interessante para, mesmo que não haja nenhum resultado, haver a inclusão de novos, receber, mesmo que não haja, melhor falando, novos resultados. Isso é importante, especialmente em 2 fases. A fase de exame de qualificação para aluno de pós-graduação e quando estiver próximo à defesa, para saber quais as referências que tem, ou ter a segurança de que não tem referências novas dentro do seu tema, que você elaborou uma equação de busca. Pode falar, Wilson. Prof, desculpa aí. Eu quero saber como podemos canalizar esses hiperlinks para o EndNote. É possível? Ah, só um momento. Então, eu peço para você aguardar que eu vou chegar até lá, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Aqui, nós temos, então, texto opcional, se você quiser escrever, se não, você deixa para salvar. Então, está salvo os resultados. Oi, Wilson, ainda é a mesma dúvida ou outra? Não? Não é mais? Tá, ok. Então, agora eu vou entrar aqui na minha conta pessoal para mostrar como é que isso está armazenado. Então, você clique na conta de usuário cadastrado, clique em Dashboard. Aqui eu tenho uma série de informações, porque eu já faço uso, eu já sou uma usuária de longa data, tá? Mas o que nos interessa é essa parte aqui, ó. Saved Searches. Aqui, observe que tem uma série de estratégias de busca. Tem um específico que foi o elaborado hoje, para alerta. Digamos que, vamos imaginar que já foi um tempo
já foi desenvolvido o trabalho, concluído essa tarefa, e não me interessa receber mais nenhum artigo novo. Como eu devo proceder para desabilitar a função de encaminhar alerta? Para isso, eu venho aqui para gerenciar as estratégias salvas. Ela vai listar todas as estratégias de buscas que foram salvas, seleciono aquela que não tenho interesse mais de receber e clico nele e peço para excluir. Ainda o sistema pergunta, tem certeza? Tenho. Então, faço a exclusão. E é dessa forma que eu excluo o alerta ou desabilito um alerta. Tudo bem? Agora, vou voltar novamente aqui no endereço www.pubmed.gov. Agora, eu vou pensar numa busca de um assunto que existe descritor, porém, não existe o qualificador que me interessa sobre. Então, digamos que eu tenho a seguinte pergunta de pesquisa. Uma revisão de escopo para mapear o que existe na literatura sobre ensino da farmacoeconomia. Tá? Então, a partir daí, quais seriam os assuntos? Farmacoeconomia, um assunto relevante, que eu preciso verificar se tem como DEX ou MESH, melhor falando, e se o próprio farmacoeconomia, ela contempla o qualificador educação, que está relacionado com o ensino. Vamos ver se tem. Então, voltando à página inicial aqui no MESH, e essa estratégia onde eu acrescento um qualificador, que às vezes não está previsto, é chamado de Free Float Strategy. Tá? Eu não sei qual é a tradução para o português, não tem nenhuma tradução consolidada, mas é a vinculação, a associação de um descritor com um qualificador que inicialmente pode não estar previsto para ela. Então, vou colocar Pharmacoeconomics, farmacoeconomia, como o MESH não tem? Deveria ter. Sim. Acho que havia errado a grafia. Então, aqui ela apresenta que o termo padrão é Economics Pharmaceutical. Então, relacionado com o campo de aspectos econômicos da farmácia e da farmacologia, tá? Aqui, então, me interessa, eu vou adicionar o descritor e observo que tem estes qualificadores. Então, o que eu faço? Seleciono novamente os qualificadores, uso o operador booleano OR e faço a inclusão. Porém, eu vou verificar se tem o qualificador educação. Olha, classification, ethics, history, education não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a busca, combinando descritor mais palavra-chave, só para farmacoeconomia. Recuperou um X de resultados. Então, agora eu vou para o formulário avançado. Aqui eu clico a opção, seleciono navegando, venho para MESH Subheadings e digito aqui /education. E adiciono. Depois, add to history. Feito isso, nós temos os dois conceitos de interesse. Vou clicar pelo histórico, add, estratégia 16, que trabalha com a farmacoeconomia, e a 17, que trabalha com a parte referente à educação. Add to history. Recuperou 189 estudos. Isso, ele é possível de ser feito, especialmente quando uma pessoa sabe que existe literatura sobre o tema, mas ainda não foi previsto um qualificador próprio, tá?
um qualificador próprio associado àquele descritor. Então, para essas situações, é possível fazer uso desse tipo de recurso. Agora, depois de feito a busca, o próximo passo qual é? É, de alguma forma, você armazenar esses resultados. Uma saída para e-mail, desde que você, lembro, estiver cadastrado. Então, aqui tem o e-mail, e aí você pode, em vez de todas as páginas, colocar All Results, em vez de Summary, Abstract, selecionar também o mesh e enviar para o e-mail. Então, aqui, ela vai apresentar uma mensagem dizendo que foi encaminhado por e-mail. Então, esse é um formato de saída. Qual é o segundo formato de saída que é usual para quem está conduzindo estudos de revisão? É o uso do recurso aqui do Save. Então, quando se clica em Save, você vem All Results, não dessa página, mas todos os resultados. Como é um número menor do que 200, será feito envio em um lote só. Então, acima de 200 vem múltiplos de 200 para envio. E você vai criar um arquivo. Ao criar o arquivo, aparece aqui este arquivo. Summary Economics set.txt. Então, como é que eu faço depois para, por exemplo, incluir no gestor de revisão? Então, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês podem entrar, por exemplo, no Ryan. Só vou pedir paciência um pouquinho para eu logar. Deixa eu só ver se no histórico consta aqui. Então, aqui tem. Então, você primeiro precisa ter cadastrado já o seu protocolo. Eu vou usar esse aqui, o teste número 2. Aqui, eu quero adicionar referências. Então, eu venho na opção Import Reference, Add References. Agora, posso localizar aqui, Select File. Tenho arquivo. Abrir. Continue. Ele está fazendo a verificação dos arquivos e depois vai apresentar Finish. Wilson, ficou claro qual é o caminho para gestor de referências? Percebi, prof. Obrigado, obrigado. De nada. Eu vou sair dessa tela, porque está processando ainda. Agora, tem uma outra possibilidade de pesquisa um pouco mais elaborada. Então, essa estratégia de busca mais elaborada, ela envolve uma temática, pronto, aqui, para fazer uma busca um pouco mais complexa. Então, essa questão aqui, ela já envolve um aspecto de uma investigação na área da psicologia. Aí vocês podem falar, mas a psicologia também tem conteúdo dentro do PubMed? A resposta é sim. E aqui, particularmente, nós temos um assunto que foi compartilhado que envolve a questão da... como trabalhar um aspecto relacionado com a convivência dentro do ambiente de escola, onde há problemas relacionados com cyberbullying e outras questões, tá? Relacionado também com o aspecto de aprendizagem e desempenho acadêmico, e a pessoa quer desenvolver uma revisão que é um overview. Então, ela precisa trabalhar selecionando apenas estudos de revisão. Pode ser revisão narrativa, revisão sistemática, revisão integrativa e revisão de escopo. Tá, então, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Então, aqui já é uma situação um pouquinho mais complexa.
E aí nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Lembrando que a busca deve-se evitar o uso do all fields. Então, a busca precisa ser feita através do formulário de busca avançado. O formulário de busca avançado está aqui. Em vez de all fields, eu vou percorrer aqui o índice. O mais indicado é o TW. Então, no TW, posso incluir uma série de termos. Então, eu vou colocar uma sequência aqui de termos. Coexistência escolar. Lembrando que quando o termo é de 2 termos ou mais, eu devo colocar entre aspas duplas. Houve um trabalho de fazer uma mineralização já dos termos, tá? School environment, school culture, or violence, or bullying, or cyber bullying, or. Aqui eu já fiz uma busca prévia e o termo school pace, ela não recuperou estudos, tá? Então, eu vou colocar culture of peace. Or school discipline. Or, school exclusion. Or, contrário. Exclusion. School Interpersonal Relations, também eu fiz o teste prévio, não consta. Não recuperou nenhum resultado. Então, nós passamos para o próximo, que é o School or Então, aqui é a primeira parte da busca. Adiciono e faço a busca. Então, foram recuperados 17.841 estudos. Voltamos para aqui, a gente pode clicar aqui para fazer a limpeza do formulário, Advanced, e novamente voltamos para o TW. Então, no TW, volto para o segundo item. Que envolve aprendizado, então, learning, or academic performance. Opa. Academic performance, or achievement, or school success, or school
engagement, engagement, or social emotional skills. School climate já foi? School climate já foi, não? Social emotional skills. Desculpe, quem falou? Fui eu. A palavra school climate já foi inserida? Já foi, school climate foi incluído na primeira parte. Ok. School engagement, não, aqui, social emotional skills, or social emotional skills, or cognitive development, or educational performance. Tá? Educational performance, or teaching, learning process, or teaching, learning process. Então, aqui, vou adicionar, porque é o segundo grupo de conceitos, adiciona aqui no histórico de busca, socioemocional, acho que é que eu errei aqui. Então, aqui, observe que aparece um ponto de exclamação, porque eu errei na grafia, é socioemotional skills, né? Então, deixa eu lá, voltar. E é necessário fazer esse tipo de correção. Então, neste caso, o que a gente pode fazer? Eu posso eliminar aqui? Posso vir eliminar uma parte do histórico que não me interessa. Agora, nós temos, como é uma overview, trabalhando com os vários tipos de revisão, eu preciso colocar os tipos de revisão. Então, nesse caso, novamente eu venho aqui no formulário avançado, em vez de All Fields, seleciono aqui PW, e aqui eu coloco Systematic Review or Scoping Review or Integrative Review or Narrative Review. Adiciono aqui e também adiciono no histórico. Tem algum problema aqui, onde é que eu errei? Sempre é bom conferir, quando aparece esse tipo de detalhe, que às vezes na pressa, esse é o mundo real, a gente esquece de fazer todas as sinalizações necessárias. Então, aqui ela está dizendo, olha, você errou na hora de colocar as pás duplas num termo que é composto. No caso, vamos corrigi-lo, e aqui está. Então, nós temos o conceito, está na estratégia 19, add to, na equação de busca. Depois a estratégia 21, relacionado com aprendizagem. E, por último, o tipo de delineamento de revisões que interessa. Feito isso, selecionado, nós temos 83 estudos. Já está resolvido?
O que vocês acham? Está todo mundo quieto. Então, vou dizer que não está. Por quê? A partir daqui, eu preciso ainda olhar aqui, tipo de artigo, e preciso selecionar a opção para necessariamente ser revisão. Tá? Agora sim, com esses 73 resultados, eu tenho a equação de busca completa. Então, aqui, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque existe um limite de caracteres no aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, não foi totalmente. Então, nem adianta tentar encaminhar, porque ultrapassa a capacidade aqui. Manda por e-mail depois. Francisco, ou Ricardo? Isso. Eu já encaminhei para a professora Imaculada. Ah, então tá bom, então. Obrigado. Tá bom? Já foi, a gente já conversou antes, tá bom? Então, com isso, o que eu gostaria de dizer? Que o PubMed é uma potência, tá? Eu só mostrei recursos da parte de uso da terminologia padronizada e a parte de alguns recursos de filtro. Gostaria de, se vocês concordarem, apresentar mais alguns recursos. Quais? Aqui embaixo, a área do bookshelf, que fica na parte inferior. Aqui, nós temos a possibilidade de fazer a busca por assuntos em inglês. A área de controle de infecção, por exemplo, nós temos um material muito atualizado e alguns menos. Então, eu vou um exemplo, tá? Hand washing, que é o princípio básico, para quem é da área de enfermagem, sabe muito bem a importância do hand washing. Então, seleciono aqui. Aparecem ao todo em 352 livros, então, PubMed, ela tem uma área com livros hoje em dia, sim, livros eletrônicos, tá? E o resultado, e ela também indexa capítulo de livro, então tem ao todo 1.381 itens. E aí você pode selecionar, por exemplo, aqui tem um guideline mais antigo, esse é 2009. Se eu quiser selecionar um capítulo específico, clico sobre ele, e se eu não me engano, tinha opção para PDF, deixa eu ver se ainda está disponível, versão em PDF desse título. Então, é só você clicar aqui e tem acesso à versão completa. Então, isso é para apresentar um outro recurso disponível na PubMed. Além disso, temos uma outra área, deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo nós temos o PMC. PMC é o PubMed Central, e a partir do PubMed Central é possível fazer busca de coleções. Então, sei lá, gostaria de pesquisar um outro assunto, a parte de obstetrícia. Então, midwifery and nursing. Tá? Vou fazer uma busca aqui com duas palavras-chave. É possível fazer a busca com palavra-chave. Então, aqui diz que recuperou ao todo, com os dois termos simultaneamente, quantos artigos? 51.461 estudos que apresentam. Aí, se eu quiser recuperar, filtrar por faixa, eu quero, digamos, estudos mais recentes, dos últimos 5 anos, ainda tem bastante, 26.000, quase 26.500 estudos, tá? Então, por aqui também é possível você clicar sobre ele pelo título, e aí sim ter acesso ao texto completo, ou no PDF, ou então através do site no formato HTML. Agora, tem um recurso interessante no PubMed também, que é o CIT. Ao clicar sobre ele, para quem não tem gestor de referência, mas quer um formato que seja compatível, por exemplo, com a APA, aqui está. Ela apresenta o formato de referência pronto para a APA, sem usar gestor de referências. Tudo bem? Então, você pode fazer download no formato NBIB para um gestor de referências, ou você pode copiar e já colocar diretamente num processador de texto. Então, essa é uma outra facilidade que está disponível através do PubMed. Então, eu gostaria de deixar aberto aqui para eventuais perguntas, e caso não haja mais pergunta, eu vou aguardar, estou à disposição.
Obrigada pelo feedback, gente. Quando teremos a próxima? Acompanhem. Eu vou, então, compartilhar. Heloísa, pois não? Eu tenho uma dúvida sobre o termo, usar o termo mesh e o TW. Qual que é melhor para uma revisão integrativa? Eu sei que o TW vai trazer mais resultados. Usar os dois, combinar os dois. Combinar os dois com o OR. Uhum. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Gente, então, eu agradeço a todos os participantes e eu vou só compartilhar. Pois não, Marcos? Eu agradeço bastante. Só despertou-me muito. Eu não tinha esse conhecimento total e completo. Foi muito produtivo a sua aula. Eu queria saber se esse descritório, assim, posso assim dizer, esse conjunto como eu posso dizer, de caracteres que estava a usar ali para compor, acredito que é uma fórmula, não é? Tem disponível, Sim. assim, para a gente? Sim, na verdade existem outras funcionalidades que eu acabei não explorando em função do tempo, tá? Existem operadores... Mas isso está disponível no material que está no tutorial, então vocês podem olhar para complementar. Então foi encaminhado o link, para quem fez a inscrição foi encaminhada, então eu peço para que vocês consultem esse material. Esse material, para ter acesso, vocês precisam ter a conta no Scribd. Antes era gratuito, não está mais gratuito. Então, tem que criar conta no Scribd. Aí sim, vocês conseguem baixar a versão em PDF ou a versão em PowerPoint. As duas estão disponíveis. Mediante o cadastro... Mesmo assim, sem ter a conta, acho que foi possível, direto, pelo link enviado. Tutorial. Obrigado. Sim. Oi, Ricardo, pois não? Professora, rapidinho, só para terminar, vou embarcar daqui a pouco. Professora, essa gravação, eu acredito que vai ser disponibilizada para a gente, não é? Sim. Tá. Eu vou pedir, Ricardo, para que você acompanhe o YouTube da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, tá? A partir desse local, nesse site, porque a gente faz a edição. E após a edição, esse material fica disponibilizado para a consulta das pessoas, tá bom? É isso que eu ia perguntar, na realidade, se existem outros treinamentos que estão gravados já, mesmo que não seja do mesmo assunto, mas que demonstrem as outras funcionalidades de busca no PubMed. Você trabalhou com alguns assuntos, né, com algumas possibilidades de busca e de estratégia. Se existem outros, porque se está gravado, a gente pode ter acesso a esse material e começar a consultar para nosso uso. Na verdade, basicamente, eu trabalho mais ou menos com esse conjunto de conteúdo, tá? Agora, se você tem uma dúvida mais específica, individualizada, eu recomendo para que você entre em contato pelo bibe@usp.br, para que eu possa te responder eventuais dúvidas. Põe no chat, por favor, professor, endereço. Então, o e-mail é esse daqui. Obrigado, professor. De nada. Eu vou compartilhar também a página da escola. A partir da página da escola tem o menu biblioteca, e no menu biblioteca nós temos a área de calendários de treinamentos. Então, em calendário de treinamentos, você conseguirá verificar quais são os próximos treinamentos. Então, o próximo, né, fazendo já uma revelação prévia, será de uma base de dados na área de saúde, bastante importante, chamado Embase. Então, esse será o treinamento que vai ocorrer no dia 24 de setembro próximo. Então, de nada, vou encerrando por aqui, agradeço a todos e até uma próxima.